Nos anos 70, quando a América mergulhava em um clima de medo urbano, surge um filme que não apenas refletiu a violência das ruas, mas também a dor íntima de um homem que perdeu tudo. Desejo de Matar é mais que um thriller de ação. É um retrato cru da transformação de um cidadão comum em um símbolo controverso de justiça. A história acompanha Paul Kersey, interpretado magistralmente por Charles Bronson, um arquiteto pacato, dedicado à família e alheio às brutalidades do mundo que o cerca. Sua vida muda drasticamente quando sua esposa é brutalmente assassinada e sua filha é violentada em um ataque covarde dentro do próprio lar. Esse choque não apenas dilacera seu coração, mas também o arranca da ilusão de que a cidade em que vive ainda possui segurança ou humanidade. Enquanto a polícia se mostra incapaz de oferecer justiça, Kersey é consumido por um vazio que só cresce. Ele começa a caminhar pelas ruas de Nova York, agora vistas por olhos diferentes, não mais como cenário cotidiano, mas como uma selva onde predadores espreitam e inocentes caem sem proteção. Aos poucos, aquele homem gentil e racional vai se transformando em algo novo, uma figura silenciosa, fria, guiada pela dor e pela vingança. Armado, ele passa a se tornar uma sombra da noite, caçando criminosos que aterrorizam cidadãos indefesos. O filme, dirigido por Michael Winner, não se limita a mostrar violência. Ele mergulha em uma reflexão desconfortável sobre moralidade, justiça e o limite da paciência humana diante da impunidade. O público, dividido entre aplaudir e questionar as atitudes de Kersey, encontra-se no dilema de apoiar ou condenar um homem que resolveu enfrentar o crime com as próprias mãos. Desejo de Matar marcou época não apenas pela brutalidade de sua narrativa, mas pela presença imponente de Charles Bronson, cuja expressão dura e olhar carregado de dor se tornaram ícones do cinema. Foi o início de uma franquia que acompanharia sua luta pessoal contra o mal em suas diversas formas, mas o primeiro filme, com sua atmosfera sombria e realista, permanece como essência pura e inesquecível da saga. Um clássico que ecoa até hoje, Desejo de Matar não é apenas um filme de ação. É uma tragédia urbana, um retrato de perda e transformação, e, acima de tudo, um lembrete sombrio de que, quando a justiça falha, o ser humano pode se tornar algo muito maior ou muito mais perigoso do que jamais imaginou ser. A cidade de Nova York, em meados da década de 70, não era apenas o coração pulsante da América, também era um palco de contrastes brutais. Arranha-céus imponentes dividiam espaço com ruas escuras e cheias de perigo, onde assaltos, violência e degradação urbana se tornavam parte da rotina. É nesse ambiente que conhecemos Paul Kersey, interpretado pelo inesquecível Charles Bronson. Logo no início, o filme nos apresenta Paul de maneira quase íntima. Ele é um arquiteto respeitado, um homem calmo, de fala suave e vida organizada. Não é um herói, não é um policial endurecido, nem alguém acostumado à violência. Pelo contrário, Paul é o retrato do cidadão comum, alguém que acredita na lei, que respeita as instituições e que vê na família o seu verdadeiro refúgio. Ele é casado com Joanna e juntos têm uma filha, Carol, jovem, carinhosa e cheia de planos para o futuro. O clima familiar é retratado de maneira calorosa, quase como uma fotografia de uma vida simples, mas plena. Esse início é propositalmente leve. Michael Winner, o diretor, constrói essa atmosfera de normalidade para que, quando a tragédia vier, ela atinja o espectador com toda a sua força. Paul e Joanna aproveitam dias tranquilos, passeios à beira da praia e conversas leves. O carinho entre eles é genuíno, e tudo sugere que sua vida é estável e feliz. Mas Nova York, nos anos 70, não era o lugar onde essa felicidade podia durar. A virada acontece quando, em uma tarde aparentemente comum, Joanna e Carol saem para fazer compras. Elas passam por um supermercado, rindo e comentando sobre banalidades do dia a dia. O que não sabem é que, no mesmo espaço, 3 jovens delinquentes observam cada movimento delas. Esses jovens, figuras que representam a degradação moral da cidade, veem na mãe e filha alvos fáceis, pessoas inocentes que não oferecem resistência. A cena que se segue é de uma brutalidade que choca até hoje. Após seguirem as duas até o apartamento da família, os criminosos invadem o lar de Paul. O que antes era um espaço de segurança e amor se transforma em palco de horror.
As ações são rápidas, violentas, e a câmera de Winner não suaviza o impacto. Joanna é agredida com crueldade, e Carol, a filha, sofre abusos que a marcarão para sempre. O ataque é covarde, sem justificativa, e feito apenas pelo prazer do sadismo. Quando Paul recebe a notícia, seu mundo desmorona. O hospital não consegue salvar Joanna, que não resiste aos ferimentos, e Carol, traumatizada, mergulha em um estado de choque profundo, quase catatônico. A cena do velório é um dos momentos mais pesados do filme. Paul, silencioso, encara o caixão da esposa com olhos que dizem mais do que qualquer palavra. É aqui que vemos a primeira fissura em sua alma. A polícia entra em cena, mas a investigação é fria, burocrática, quase indiferente. O detetive responsável explica que casos como esse acontecem todos os dias na cidade e que dificilmente haverá uma solução. Para Paul, essas palavras soam como um soco no estômago. Ele percebe que a justiça que sempre acreditou não é capaz de devolver sua esposa, nem punir aqueles que destruíram sua vida. É a semente daquilo que virá. Em meio a essa dor, Paul tenta retomar sua rotina. No trabalho, seus colegas demonstram respeito e compaixão, mas ele já não é o mesmo. O ambiente urbano agora lhe parece hostil. Cada esquina, cada rosto desconhecido carrega a ameaça do crime. Ele começa a perceber aquilo que sempre esteve diante dele, mas que sua vida confortável havia encoberto. A cidade está tomada pelo medo, e as pessoas comuns são reféns da violência. Em uma das sequências mais simbólicas, Paul viaja a Tucson, no Arizona, a trabalho. Lá, ele reencontra um antigo colega e é exposto a uma realidade completamente diferente. O velho oeste americano, onde a cultura das armas ainda é forte e onde a autodefesa é vista não como crime, mas como necessidade. Durante um passeio em um estande de tiro, Paul é encorajado a manusear uma arma de fogo. Embora inicialmente relutante, a memória de seu pai caçador desperta algo adormecido dentro dele. A sensação de segurar uma arma, de sentir seu peso e o poder que ela representa, mexe com ele de uma maneira que até então não conhecia. Esse momento é crucial. Não é apenas sobre aprender a atirar, mas sobre compreender que, em um mundo onde o mal está em cada esquina, depender apenas da lei pode significar ser devorado. Ele retorna a Nova York com um presente, um revólver calibre .32, e com algo ainda mais perigoso, a ideia de que talvez só ele mesmo possa trazer justiça para sua vida. Aos poucos, Paul começa a vagar pelas ruas à noite. As primeiras vezes são quase um teste, como se ele quisesse apenas observar o ambiente. Mas logo ele se torna alvo de uma tentativa de assalto e é aí que o instinto desperta. Ele reage, atira e mata o criminoso. O choque inicial é imenso. Ele retorna para casa transtornado, vomitando, tomado por uma mistura de nojo, medo e adrenalina. Mas junto com o trauma, uma sensação estranha começa a nascer. A de que, por alguns instantes, ele conseguiu devolver ao mundo um pouco da justiça que lhe foi negada. Paul Kersey, o arquiteto pacato, ainda luta internamente contra o peso de ter tirado uma vida. Mas a cidade não para, e logo novas oportunidades aparecem. Vagando mais uma vez, ele se depara com mais criminosos, e dessa vez, sua reação é rápida, quase instintiva. O medo dá lugar à determinação. A cada encontro, ele se torna mais frio, mais calculista. Sua dor começa a se transformar em combustível para uma nova identidade que ele jamais imaginou assumir, a de um vigilante. No entanto, enquanto Paul inicia sua jornada solitária pelas ruas escuras de Nova York, a polícia começa a perceber o aumento repentino de criminosos mortos em situações suspeitas. O que parecia coincidência começa a ganhar contornos de um padrão, e rumores sobre um homem misterioso que caça bandidos à noite começam a circular entre os jornais e a população. É nesse ponto que chegamos ao coração da primeira metade do filme. Paul Kersey, devastado pela dor, já não é apenas um homem de luto. Ele está se transformando em algo que a cidade nunca viu antes, um cidadão comum que, tomado pela tragédia, começa a reescrever suas próprias regras de justiça. Após a primeira vingança solitária, Paul Kersey sente algo que nunca havia experimentado antes, uma descarga de adrenalina misturada com alívio.
Pela primeira vez desde o ataque brutal à sua família, ele não se sentiu impotente. Ele não gritou, não chorou, não chamou a polícia, apenas agiu. E, naquele gesto, encontrou uma sensação de justiça que, para ele, parecia mais verdadeira do que qualquer sentença de tribunal. Ainda assim, Cassie retorna para casa com o rosto pesado, tentando esconder de si mesmo o que fez. Mas dentro dele algo já havia mudado. Os dias seguem com Paul mantendo sua rotina aparentemente normal, mas, à noite, ele passa a caminhar pelas ruas mais escuras de Nova York. Com um isqueiro ou um jornal enrolado à mão, ele se apresenta como um homem vulnerável, quase uma presa fácil. Mas é justamente essa aparência que atrai os criminosos, e é nisso que ele se torna predador. Cada tentativa de assalto, cada abordagem violenta, vira oportunidade para Cassie reagir com rapidez letal. Ele não hesita mais. O som seco dos disparos ecoa pelos becos, deixando para trás corpos caídos e olhares incrédulos dos que sobreviveram. O efeito é imediato. Os jornais começam a noticiar uma onda misteriosa de mortes de criminosos. Um justiceiro estaria andando pelas ruas, punindo os que ousam atacar inocentes. Para os cidadãos comuns, amedrontados pela escalada da violência urbana, essa figura anônima é quase um herói, alguém que faz aquilo que a polícia e os tribunais parecem incapazes de realizar. Mas para as autoridades, trata-se de um problema sério. Um homem armado, perigoso, fora de controle, que pode inspirar outros a fazer o mesmo. Enquanto isso, Paul se torna cada vez mais ousado. Em uma cena marcante, ele deixa iscas intencionais, caminhando sozinho em áreas onde sabe que os criminosos irão atacar. Quando bandidos se aproximam, convencidos de que estão diante de um alvo frágil, Paul saca sua arma com precisão e frieza, abatendo-os antes mesmo que percebam o erro fatal que cometeram. A cada noite, ele retorna para casa em silêncio, carregando o peso dos mortos em sua consciência, mas também o alívio cruel de sentir que, de algum modo, está equilibrando a balança. A polícia, percebendo que os assassinatos seguem um padrão, intensifica a investigação. O inspetor Frank Ochoa, interpretado por Vincent Gardenia, se torna a principal peça na caçada ao vigilante. Ele não vê Paul apenas como um criminoso, mas como um perigo para a ordem da cidade. Ainda assim, mesmo Ochoa percebe o dilema moral. A criminalidade caiu drasticamente desde que os assassinatos começaram. O povo se sente mais seguro, os jornais estampam manchetes que misturam medo e esperança, e muitos cidadãos se perguntam se realmente desejam que o justiceiro seja capturado. Enquanto isso, Paul quase não dorme. O trauma da perda ainda está presente, mas agora ele o canaliza em cada disparo. Em uma das cenas mais simbólicas, ele caminha por um parque à noite, sendo cercado por 2 assaltantes. Eles exigem sua carteira, rindo, acreditando ter total controle da situação. Paul, em silêncio, entrega uma expressão fria e dispara com precisão mortal. Não há emoção em seu rosto, apenas a determinação de alguém que já não teme as consequências. O desfecho chega quando Paul se envolve em um confronto mais arriscado. Após mais um ataque, ele acaba ferido, deixando rastros que facilitam sua localização pela polícia. Ochoa finalmente o encontra, mas, em vez de prendê-lo imediatamente, surge um impasse. A cidade está dividida. Alguns clamam por sua captura, outros o consideram um salvador. O governo e a polícia temem que sua prisão cause revolta popular. A solução é inusitada. Ochoa recebe ordens para simplesmente mandar Paul embora de Nova York, para evitar que ele se torne mártir ou símbolo de revolta. Na cena final, Paul chega a Chicago. Ele anda pela estação de trem, tentando se misturar entre os transeuntes. O espectador poderia imaginar que tudo acabou, que Paul tentará reconstruir sua vida em outro lugar. Mas então, um grupo de delinquentes começa a assediar uma jovem à sua frente. Paul, com o rosto impassível, apenas aponta discretamente o dedo para eles, formando uma pistola imaginária com a mão e esboçando um leve sorriso. Essa simples ação, sem uma palavra sequer, deixa claro: o justiceiro não morreu. Ele apenas mudou de cidade. Essa conclusão dá ao filme um peso ainda maior, mostrando que Paul Casey se tornou mais do que um homem em luto.
Ele virou um símbolo, um vigilante que representa tanto a raiva reprimida de uma sociedade cansada da violência quanto o perigo do homem que decide agir fora da lei. A ambiguidade moral é o que torna Desejo de Matar um clássico. Ele nos faz questionar até onde iríamos em busca de justiça e o que acontece quando o desejo por vingança se torna um estilo de vida. Com isso, o filme encerra sua primeira história, mas abre caminho para uma das franquias mais marcantes do cinema de ação e vigilantes urbanos, eternizando Charles Bronson como o rosto do homem comum transformado em instrumento letal da própria justiça. Charles Bronson foi um dos maiores ícones do cinema de ação e do gênero policial. Com sua presença marcante e olhar frio, ele se tornou sinônimo de personagens endurecidos pela vida, homens silenciosos que preferiam agir em vez de falar. Em 1967, ele brilhou em Os 12 Condenados, um clássico de guerra e ação, onde viveu Joseph Władysław, um dos prisioneiros recrutados para uma missão suicida durante a Segunda Guerra Mundial. O filme, ao lado de grandes nomes como Lee Marvin e Ernest Borgnine, se consolidou como uma das produções militares mais influentes da época. Anos depois, em 1972, Bronson protagonizou Assassino a Preço Fixo, um thriller de ação em que interpretava Arthur Bishop, um assassino de aluguel meticuloso que, com frieza e profissionalismo, executava contratos sem deixar rastros. O filme destacou seu talento para viver personagens ambíguos, divididos entre códigos morais e a violência. Em Lutador de Rua, 1975, Bronson mostrou outra faceta, a de Shoney, um andarilho da época da Grande Depressão que se envolvia em lutas clandestinas. O filme misturava drama e esporte, trazendo uma narrativa sobre sobrevivência e honra em tempos de dificuldade. Já na década de 80, ele retornou ao papel mais emblemático de sua carreira, Paul Kersey, em Desejo de Matar 2, 1982, onde seu personagem mergulhava ainda mais fundo na jornada de vingança e justiça pelas próprias mãos. A sequência foi mais violenta e consolidou o vigilante como uma figura cultural. Em 10 Minutos para Morrer, 1983, Bronson encarnou um policial em uma trama de crime e suspense, investigando o assassino que aterrorizava as jovens mulheres. O ator seguiu no mesmo caminho em Justiça Selvagem, 1984, outro thriller de ação, interpretando novamente um homem implacável contra criminosos. 2 anos depois, estrelou Vingador, 1986, um filme de ação e crime em que seu personagem buscava vingança após a morte brutal de sua filha. O mesmo espírito sombrio e urbano o acompanharia em Desejo de Matar 5, 1994, última vez em que viveu Paul Kersey no cinema, e também em A Queima-Roupa, 1995, um thriller de ação sobre sequestro e conspiração. Sua despedida definitiva como ator aconteceu em 1999, no telefilme A Queima-Roupa Terceira, onde entregou uma performance mais madura, carregada de peso dramático, fechando uma carreira que atravessou gerações e consolidou Bronson como uma lenda. Outro nome marcante foi Vincent Gardenia, um ator italo-americano de talento versátil. Em 1979, ele participou do drama televisivo Gold End The Boxer, sobre a improvável amizade entre um boxeador e um garoto órfão. Em 1984, Gardenia estrelou Dark Mirror, um thriller psicológico de atmosfera sombria, e em 1987 brilhou em Feitiço da Lua, uma comédia romântica aclamada onde interpretou Cosmo Castorini, o pai da protagonista, vivida por Cher. O filme rendeu a ele uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, marcando sua carreira. Hope Lange, atriz de talento delicado, começou cedo em Hollywood. Em Nunca Fui Santa, 1956, contracenou com Paul Newman em uma comédia romântica leve e cheia de charme. Logo depois, esteve em A Caldeira do Diabo, 1957, misturando romance e suspense policial. Nos anos 50 ainda brilhou em Sob o Signo do Sexo, 1959, um drama sobre paixões e escolhas difíceis. Décadas depois, retornou em papéis de impacto, como em A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, 1985, onde viveu amando o protagonista em um dos capítulos mais sombrios da franquia de terror, e em Veludo Azul, 1986, de David Lynch.
Um clássico do mistério surrealista que explorava os segredos perturbadores de uma pequena cidade americana. Kathleen Tolan, lembrada por seu trabalho no teatro e no cinema, fez parte do elenco de Desejo de Matar, 1974, no papel da esposa de Paul Kersey, vítima de um crime brutal que motiva toda a trajetória do protagonista. Retornou em Desejo de Matar 2, 1982, onde o trauma da família ainda ecoava na vida de Kersey. Também esteve em O Mistério do Rosário Negro, 1987, um thriller repleto de suspense e intriga religiosa. Steven Keats, ator americano de grande presença, participou de filmes diversos. Em Praia de Zuma, 1978, viveu um jovem envolvido em dramas e conflitos na ensolarada Califórnia. Em Fúria Silenciosa, 1982, misturando ação e terror, contracenou com Chuck Norris em uma trama de violência e vingança. Já em Mentiras do Coração, 1994, um drama mais intimista, interpretou um homem preso em dilemas emocionais e relacionamentos conturbados. Jeff Goldblum, por sua vez, se tornaria uma das figuras mais queridas do cinema. Ainda jovem, esteve em Invasores de Corpos, 1978, um clássico da ficção científica com forte elemento de terror, e ganhou notoriedade em Um Romance Muito Perigoso, 1985, que misturava comédia e suspense. Dois de seus papéis mais icônicos foram em A Mosca, 1986, de David Cronenberg, onde viveu um cientista que sofre uma mutação grotesca após uma experiência fracassada, e em Jurassic Park, 1993, de Steven Spielberg, onde deu vida ao carismático Dr. Ian Malcolm, tornando-se um dos favoritos do público. Ainda nos anos 90, participou de O Esconderijo, 1995, um drama de terror psicológico que explorava segredos sombrios e traições. Entre os diretores, Michael Winner merece destaque. Responsável por dirigir alguns dos capítulos mais importantes da saga Desejo de Matar, Winner também assinou outros filmes de gênero. Em 1977, comandou A Sentinela dos Malditos, um terror sombrio que se tornou cult, envolvendo forças malignas em um prédio assombrado. Em 1984, lançou Scream for Help, outro thriller de mistério, seguido por Desejo de Matar 3, 1985, onde Paul Kersey levava sua guerra contra criminosos para um novo patamar de violência. Mais tarde, dirigiu Beleza Fatal, 1993, um thriller policial que envolvia intriga e manipulação. Por fim, Brian Garfield, autor de Death Wish, também escreveu outras obras adaptadas ou inspiradoras no cinema. Seu nome está ligado aos Últimos Machões, 1976, um faroeste de ação que refletia o declínio dos heróis tradicionais. Em 1984, roteirizou Flebuno, um terror com elementos de vingança e sobrevivência. Mas foi em 1987 que duas obras se destacaram: Desejo de Matar 4, Operação Kraken, onde o vigilante Paul Kersey retornava em sua luta contra o crime, e O Padrasto, thriller psicológico que gerou uma franquia e explorava a figura de um homem aparentemente perfeito, mas que escondia uma identidade assassina. A história continuou em O Padrasto. Ele voltou para ficar 1992, consolidando o impacto de Garfield no gênero de suspense e terror. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir a mais um episódio do canal O Último VHS. Se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais a fortalecer o canal e a espalhar esse tipo de vídeo para mais fãs do terror clássico como você. E claro, se inscreva para não perder nenhum resumo cinematográfico sombrio, nostálgico e intenso como o de hoje. Aqui, toda semana, mergulhamos em obras que marcaram gerações, sempre com um olhar profundo, narrativas detalhadas a respeito à história do horror. E atenção! Se você é fã de Jason Voorhees da franquia Sexta-feira 3, na descrição e no comentário fixado você encontra o link para esse box incrível com os 8 primeiros filmes da série, em DVD, numa edição definitiva para a sua coleção. Com Jason, Chuck, Fred, Michael Myers, o terror nunca morre, e aqui no canal ele sempre tem um lugar especial. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!
E cuidado com os brinquedos que falam sozinhos.